Bem-vindas a mais um podcast Elas por Elas. Eu sou Camila Capistrano e Adriana Castro. E nós estamos aqui com a querida Daniele Mendes, educadora de gestão financeira para mulheres. E Dani, muito bem-vinda aqui. Prazer ter aqui você no nosso estúdio. Obrigada. Cheio de improvisações, porque todo começo é isso e é uma delícia você estar aqui. É uma delícia tudo isso, começar todo esse processo. A gente queria saber um pouco da sua história. Me conta quem é a Dani Mendes. Obrigada, meninas. Obrigada a você que está assistindo, né? Que clicou no vídeo para assistir. Vai valer muito a pena, que o assunto vai longe. Nós conversamos bastante, né? Bem pouco. E quando o assunto é dinheiro, então, né? Aí que a gente se estica. Mas eu queria já agradecer a oportunidade, né, de falar desse assunto, de falar para esse público, que é o público feminino, né, que tem esses tabus para falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimento. E respondendo a sua pergunta, quem é Dani Mendes? Né? Eu sou filha de Deus, né? Sou cristã, sou mãe do Wesley, sou mãe solo, de Recife, morando em Fortaleza. Né? Passei aí uns 10 anos em banco, já fui aquela gerente que te ligava o tempo inteiro para oferecer produto. E aí, um pouco depois da pandemia, eu fiz uma transição de carreira, né? E aí, abri minha empresa e hoje eu presto consultoria financeira para empresas, mas em rede social, né? Instagram, Dani Mendes Finanças, no YouTube, no LinkedIn, todas as outras plataformas, eu me posiciono para mulheres. Então, minha missão principal é ajudar mulheres a ter uma boa relação com o dinheiro. Cara, isso é fantástico, sabe por quê? Porque eu não conheço nenhuma pessoa que seja realmente educadora financeira voltada só para o público feminino. Porque nós mulheres, pelo menos eu vou tirar por mim, a gente tem um pouco de vergonha e de receio de falar sobre dinheiro. Eu não sei nem explicar o porquê. Você que é psicóloga deve explicar um pouquinho, explica aí. Ela deve saber o que é, eu não entendo. Mas a gente tem esse receio, pelo menos tem esse receio de chegar pra você. Cara, como é que eu vou contar pra Dani que, sei lá, que eu sou dependente dos meus pais, que eu sou dependente do marido, que eu não tenho nada na minha conta, que eu não sei como juntar dinheiro, que quando o dinheiro vem, tem isso pra comprar, é fralda, é mamadeira, é leite, que aparece e o dinheiro não fica. E eu sei hoje que o dinheiro é emocional. Então, assim como a gordura também. Então, mas não vamos entrar. Volta aí, senão a gente quando começa a falar... Tem relação, tem. Até porque a mulher quando começa a falar é 10 assuntos em um áudio só, de 30 segundos. Mas voltando. É isso. Mas, por favor. Mas assim, ó, eu conheço a Dani, né, de um tempo também, e de uma época que eu precisava me organizar, e foi engraçado, porque eu sentei com a Dani e ela disse assim, mas não tô entendendo, porque você já faz tudo que é para fazer, mas aí cai no que você tá falando, porque nós mulheres não fomos criadas para falar de dinheiro. Isso é verdade. É verdade. Né? Nós não fomos criadas para merecer o dinheiro, e nós não fomos criadas para ganhar o dinheiro. E não é uma questão de ser feminista ou não, de eu banco a minha casa, não. É uma questão de aprendizado, de merecimento e de aprendizado. Faz total sentido. Né? Então, conta, Dani, como que, assim, nessa trajetória, principalmente para você, né, que decidiu mudar e o porquê você decidiu mudar, e como você conseguiu enxergar que as mulheres tinham esse déficit? A primeira coisa que a gente... E aí, eu já queria trazer essa nossa conversa para o primeiro ponto importante. A gente não tem culpa. A primeira coisa que eu comecei a trabalhar em mim, nas minhas crenças, né, depois que a gente fica adulta e aí o boleto começa a vir no nosso nome, é que a gente descobre que a gente cresceu e agora existe boleto. Né? Responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Então, quando você se depara com aquilo, começa a vir culpa, cobrança. Eu tenho que lidar com isso, porque é o meu dinheiro. Então, a primeira coisa que eu aprendi, eu já queria trazer isso aqui para esse nosso momento, inclusive se você que está aí desse outro lado se sente culpada, né? Já passou tanto dinheiro na minha mão, eu poderia ter feito diferente. Eu tomei decisões erradas. Eu ganho bem, mas o dinheiro não sobra. Então, tudo isso vem trazendo culpa. Sim. A culpa de que eu sou péssima com dinheiro. Realmente, isso não é para mim. Então, eu acabo delegando a minha vida financeira para terceiros. Às vezes para o marido, às vezes
para o gerente de banco, para um assessor, para um colega, ou até mesmo para as amigas que estão em situações piores que a nossa. Então, o que é que eu aprendi? Calma, eu não tenho culpa de não saber lidar com dinheiro. Ponto. Depois, a gente não aprende isso em casa. Porque eu acredito que, como eu, vocês não tiveram educação financeira. Não, nenhuma. Nenhuma. Minha mãe era aquela que, e até hoje ela é assim, né? Que o conceito dela é viver o hoje. Porque amanhã, a gente não sabe se tá Pertence a Deus. pertence a Deus, minha filha, vamos viver. Então ela aprendeu, ela me ensinou assim, que tem que viver o hoje. Enquanto o dinheiro existe, ele tem que ser desfrutado ao máximo, sem pensar no amanhã. E do meu pai eu já aprendi que o dinheiro e o sucesso financeiro ele vem com muito esforço, com muita batalha. Tanto que ele tomou um susto quando eu falei que eu ia fazer transição de carreira e sair do banco. Ele falou, você tá doida? Como é que você vai largar a sua carreira que estava indo muito bem? É um bom salário e tal. A estabilidade. Estabilidade. Aí eu falei, pai, mas é que eu não tenho tempo pra mim. Eu tô sem vida. Dentro do banco eu não tenho tempo para nada. E aí a gente vem para aquele conceito de trabalhar muito para pagar boleto e só pagar boleto. Mais nada. Nascer, pagar boleto e morrer. Exato. Né? E aí eu falei, Gente, o tanto de crença limitante. Muita crença limitante. quando eu falei pra ele E que eu você estava... cresce assim. Cresci assim. Não, nós todos. Mulheres. O dinheiro é sujo. Não fica rica porque você vai ser diferente das outras. Você vai pro Você não pode ser a prima rica, porque todo mundo vai comentar. Pra isso, não viaja para tal lugar, não faz aquilo. E olha que engraçado, né? A sua mãe tinha um conceito diferente. Eu não sei a sua, mas a minha mãe é como o seu pai. Então, para a minha mãe que não teve estudo, né, que trabalhou na roça, para ela, eu preciso pagar as contas, eu não preciso fazer outra coisa, passear, ter um carro bom, não. Eu só não posso dever para ninguém, porque eu tenho que honrar o meu nome. Olha aí. Então, assim, vai fazer um concurso público, porque lá você vai ter estabilidade. Vai trabalhar de CLT, porque você tem estabilidade. Né? Então, a minha mãe pensa como seu pai. Já a sua mãe pensa de outra forma. Eu não sei como foi a criação dela, né? Se Sim. os pais dela, de repente, tinham condições. Porque, normalmente, isso vem de questão de família. Sim. Se o meu pai e minha mãe têm condição, eu não vejo nem gastar o dinheiro. E também não junto. Exato. Se os meus pais têm uma adolescência difícil, tiveram que construir a carreira, eu sou uma pessoa que sou apegada a dinheiro. Acho que você já viu muito isso. Muito, muito. Então, eu encontrar esse equilíbrio entre uma que me dizia gaste como se não houvesse amanhã e o outro me dizer que dinheiro não é para desfrutar. Dinheiro é para você batalhar e pagar suas contas e ter o seu nome limpo. Sim. Né? Não dever nada para ninguém. E quando eu falei para ele que eu estava indo em busca da minha qualidade de vida, de tempo, de cuidar de mim, além do dinheiro, e o que ele falou? Ele falou, minha filha, a gente só faz isso quando se aposenta. Quando a gente se aposenta, é que a gente descansa, minha filha, é que a gente relaxa. Então ele não aceitava que eu, aos 30 e poucos anos, estava falando em qualidade de vida e desfrutar do meu dinheiro sem precisar essa busca frenética para enriquecer. Pelo amor de Deus, me explica uma coisa. Como é que tu conseguiu ter essa cabeça? Qual foi o estalo que teve na tua cabeça, essa chave que virou pra tu sair, uma carreira tipo evoluindo, saiu daqui pra chegar e ser educadora financeira para mulheres e tipo assim, foi uma chave muito grande que virou na tua cabeça. E outra, tu venceu todas as crenças. Tu tem noção disso? Tu tem noção? Eu tenho. Quando eu olho pro meu filho, eu tenho. Nossa, isso é surreal. Teve alguém que te falou, você fez uma mentoria, uma consultoria, um estudo, estudou psicologia, sei lá, alguma coisa? Não, amiga, eu fui vivendo. Por quê? Eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Isso é uma coisa que a minha avó conta. Minha avó dizia que quando eu era pequena, tipo 4 ou 5 anos, eu usava o sapato dela ou da minha mãe, colocava a bolsa com 5 aninhos. Amarrava o cabelo e dizia que ia trabalhar em banco. Minha avó lembra disso. Foi. E aí, anos depois, eu entrei no mercado financeiro. Por que a minha chave começou a virar? Depois que eu comecei a conhecer os bastidores dos bancos. Os bastidores do mercado financeiro. E aí eu comecei a entender como é que o dinheiro funciona. Nossa. Como é que é construído grandes fortunas. Como é que o rico pensa. Sim. Como é que o rico trabalha com o dinheiro dele e com o dinheiro do banco. Aí eu falei, tá aí. Não é quanto se ganha.
Até porque eu tinha clientes, na minha carteira, eu atendia clientes de alta renda. Então, às vezes era cliente que tinha renda mensal acima de 50 mil. E essas pessoas estavam endividadas. Imagina você ganhar 50 mil por mês e ter dívidas. Conheço pessoas assim. Então eu comecei, ao mesmo tempo, pessoas que ganham menos que isso. O salário mínimo e faz várias coisas. Gente, conheço, isso surreal. Eu até pergunto como é que consegue, assim, mas consegue. Exato. Por isso que isso foi tema do meu livro. Eu escrevi isso no livro, sobre mentalidade financeira em tempo de crise. Porque não é quanto se ganha, é a mentalidade. E aí a minha chave virou, respondendo a tua pergunta, foi quando eu comecei a conhecer os bastidores, me aprofundar nisso e entender como é a dinâmica do dinheiro. Não é como as pessoas dizem que dinheiro só se faz com dinheiro, o dinheiro só vai atrás do rico, né? O pobre está sempre para trás e o rico sempre se dá bem porque tem mais dinheiro. E na verdade não é, é mentalidade. E aí eu comecei a trabalhar a minha. Não. Eu tô encantada. Sério? Real. Você Sério, sabe o que Gabriela? eu tô vivendo, certo? Você viveu. Eu estudei pra caramba isso. Gente, eu já li tanto livro. Se você disser, esse tu já leu? Ah, esse já. Esse já também. Esse também. Eu tenho muitos livros, tu não tá entendendo. Tipo, eu tive que estudar, você viveu isso. E eu conheço pessoas mais novas que eu, que viveram isso, né? E não estão nem na casa dos 30 ainda. Realmente viveram. Meu Deus, ela já tá assim, já tá aqui. E eu tô aqui, eu digo, calma, Camila, cada um tem seu tempo. Você teve que estudar, ela viveu. E tá tudo bem. E eu achei excelente quando tu chegou e disse assim, tira a culpa. Quando tu falou isso, eu senti o elefante sair de cima, tu acredita? Acredito. Gente, surreal. Acredito. Porque a gente se culpa demais o tempo todo. O tempo todo. E a gente não sabe o quê? Justamente, a gente não tem essa educação financeira. Exato. O que eu consigo entender, assim, a Camila realmente é uma pessoa que estuda muito, assim como eu leio bastante, né? Eu tenho certeza que você também. Mas eu me peguei umas 2 semanas atrás ouvindo uma frase que fez todo sentido. Na verdade, eu vi na internet como eu faço as reuniões mensais com os gerentes, da onde eu dou a consultoria. Eu coloquei lá: você não precisa de novas ideias. Você precisa agir com as ideias que você tem. A gente, às vezes, está lendo 1000 coisas ao mesmo tempo, marca 1000 cursos para fazer tudo junto, quer abraçar tudo e não vive. Não consegue entender, e assim, eu vejo muitas pessoas na psicologia mesmo, a gente entende sobre isso, que para gastar R$1, Nossa Senhora, não porque vai fazer falta, pronto, já foi. Né? E as mulheres parece que são as primeiras que fazem isso com elas mesmas. Parece que os homens são mais ousados com relação a isso, porque eles são provedores e porque na mente masculina perde-se aqui, ganha-se aqui. E a mulher, ela tem uma mente mais limitada, primeiro de que ela não sabe administrar o dinheiro, e aí por isso ela perde dinheiro. Quantas vezes você não escuta um homem falar para você não sabe mexer com dinheiro? E ela compra isso para ela. Então ela se enche de coisa, de roupa, de sapato, disso, daquilo, mas ela não investe, ela não guarda, ela não compra um imóvel para alugar, ela não compra um carro melhor, porque ela não consegue se desamarrar disso. Como a gente está na linha de frente nas nossas famílias, né? E muita gente diz assim, Dani, mas você só fala para mulheres, né? Existe algo contra os homens, né? Você quer enriquecer as mulheres para elas dominarem o mundo? Na verdade, não é. Uma mulher que sabe administrar o dinheiro da família, da casa, ela se torna uma excelente ajudadora do marido. Então, às vezes, se você é a mulher que ganha mais que seu marido, se você tem uma boa administração, facilita demais, não só para você construir para dentro de casa, mas você também desfrutar. Que acontece isso que você falou, a gente não tem o pertencimento, nem o merecimento. Aí eu não vou comprar não, porque vai que isso compromete o orçamento da minha família. Então a gente pensa 10 vezes. Ou tem aquela outra mulher que ela não está preocupada. Se está comprometendo, ela está gastando, ela está comprando e escondendo embaixo da mesa, ela está escondendo a fatura do cartão. Exato. Então, Entra com 2 sapatos na mesma sacola. Entra com 2 sapatos na mesma sacola. Então, tudo isso está comprometendo. Sim. Porque ou ela gasta muito a ponto de comprometer, ou ela simplesmente foca 100% no patrimônio da família e esquece dela.
esquece que ela também precisa se cuidar, ela precisa desfrutar. Então, por exemplo, quando eu monto um planejamento, a pessoa já acha, talvez não sei se esse é o seu caso, de achar que eu não procurei ainda um planejamento financeiro, nunca fiz uma consultoria, porque eu acho que a consultoria ou um planejamento financeiro vai tirar tudo que eu gosto. Porque eu gosto de sair, eu gosto de passear, eu gosto de ir no salão. Mas o planejamento financeiro é justamente para tu continuar fazendo isso mais vezes. Porque às vezes a gente vai num restaurante que a gente gosta, uma vez no mês. Que é quando entra aquele dinheiro na conta, tem aquela sobra, aí você diz, me permita, entrou dinheiro, vou comprar o resto, depois eu vejo. Passo o resto do mês comendo pão e água porque gastou demais. Ô, situação. No sentimento, às No vezes não é sentimento. no propósito, mas no sentimento. Fica se martirizando, gastei aquele dinheiro por quê? Exato. É por isso que o nosso lema da nossa comunidade é gastar sem culpa. Não é normal você gastar dinheiro, usufruir do teu dinheiro e sentir culpa. Eu viajei, será que eu devia ter viajado? Eu comprei aquela blusa tão linda, tão maravilhosa, que ficou tão bem em mim. Será que eu devia ter comprado? Então, assim, são coisas que faz parte da nossa qualidade de vida de desfrute, mas a gente continua sentindo culpa. Você não trabalha? Você não tem dinheiro? Você precisa desfrutar. E desfrutar nem sempre é ter a obrigação de desfrutar de forma coletiva. Não, eu só vou comprar uma coisa que é bom para todo mundo da família. Mas e você? E o seu salão, e a sua terapia, e a sua massagem, a sua drenagem? Você precisa de dinheiro para cuidar de você. Porque às vezes a maioria das mulheres vão vivendo, e aí eu vou pegar só um ganchozinho, por exemplo, das mulheres que se divorciam, que passam por um problema de divórcio, passam a vida toda construindo dentro daquele casamento, delegando sua vida financeira, infelizmente acontece um divórcio e a mulher se vê zero. Não construiu nada, ela não sabe nem cuidar do próprio dinheiro. Assim, o que eu faço agora? Né? Porque quem cuidava de tudo era ele. E aí o processo de resgatar a autoestima, a vontade de viver, a autonomia de se sentir segura para produzir o seu próprio dinheiro nesse novo cenário. Gente, é uma carga pesadíssima para se levar. E aí se você realmente não para e pensa assim, independente de como é o meu cenário hoje, eu tenho que aprender. Dani, eu tenho um marido provedor, né? Eu tenho um marido provedor, eu não preciso trabalhar, porque o marido ganha bem. Excelente! Você está no melhor cenário. Você não precisa trabalhar, é perfeito. O que você precisa fazer? Não é porque ele é o provedor que você vai delegar tudo e viver, que a gente chama de esposa troféu, né? Até se você é uma esposa troféu, você precisa ser sábia para administrar o patrimônio da tua família. Porque é o Então, seu patrimônio. Porque é o seu Patrimônio, Adriana. Às vezes a gente vê muito mulheres que saem sem nada, saem com 3, 4 malas de roupa, inclusive, né? Roupas até iguais, porque talvez ela substitua o fato dela não ser a provedora, de não ser a administradora do dinheiro, e aí eu gasto sem saber quanto que se ganha, né? Porque aquilo passa a ser um refúgio, na verdade. A gente conhece muitas pessoas que são assim, e eu acho que assim é natural, não sei vocês, mas eu acho que em algumas épocas a gente passa por isso. Aí você fala assim, pera, para tudo. Faz 2 meses que eu tô gastando desenfreadamente, opa, volta. Porque isso é consciência. E às vezes é o momento, alguma coisa, você passa por isso. Mas tem gente que vive a vida em função disso. E aí, quando precisa tomar uma atitude, faz o quê? Como que volta? Como que resgata? não sabe o que fazer. Não sabe. E sabe, Sabe o que é pior disso tudo? E aí, pegando de novo um gancho que você me perguntou sobre essa virada de chave. Não é só sobre mim. A forma como eu lido com o meu dinheiro, eu tenho filhos observando. Assim como eu observei minha mãe lidar com o dinheiro, a nossa geração, né, quem eu estou criando, também está me observando administrar o dinheiro. Eu sou aquela mulher estressada, ocupada, que eu não tenho tempo, eu foco só na minha carreira, só no meu trabalho. Ou eu sou aquela mulher que ela tá mais despreocupada com o dinheiro, ela sempre tá ali com pouco, não tem aquela vontade demais, né? Às vezes a gente vai podando nossos filhos sobre, né? Ou permissão demais, ou permissão de menos. Ô, meu filho, você tá sonhando muito? Pra você conseguir esse carro que você tá dizendo que você vai conseguir, você tem que trabalhar demais, não é assim não. A vida é difícil, meu filho. Então, já criei aquela crença. sim. Ou eu posso fazer o contrário, de achar que num clique, meu filho de 18 anos tá dirigindo um carro importado.
Não é impossível. Não é impossível, mas tem que ter um cuidado. Acredito que seja esse o caso do seu livro e da sua educação, tornar o dinheiro consciente, né? Porque a gente não tem consciência do que está fazendo com o dinheiro. Não sabe para onde ele vai, não quer olhar para ele. Eu, durante anos, eu tiro por mim. Eu não queria olhar para o dinheiro, não queria saber quanto eu ganhava, não queria saber quanto é que eu estava gastando, eu só estava vivendo, né? A crença da tua mãe, né? Eu estava vivendo, eu não queria olhar, não queria olhar. Depois é que, bastante terapia, eu descobri uma crença do meu passado que fazia eu não olhar para o dinheiro. E aí, hoje, graças a Deus, consigo olhar e tô conseguindo administrar. Passou o tempo, Tem uma viu? relação mais É amigável. mais amigável. Quando eu olhei, quando eu fui fazer o imposto de renda de 2024, que eu olhei pro dinheiro e disse assim, meu Deus, eu ganhei isso tudo. Eu fiquei tão passada Aham. que e aí a minha secretária, tu tá fazendo as contas certas até, pera ainda, só da máquina foi isso? Foi. Aí eu, cadê esse dinheiro? Essa é a pior parte. Aí ela disse assim, Camila, eu acho que no mesmo instante que entrou, saiu. Não esquentou nem a cadeira. Gente, mas foi muito, eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode eu ter gastado isso? Nem eu sei, tu acredita? Acredito. É isso que você tá falando, do nível Mas de consciência. por mas me fez ver que eu sou capaz da crença do desmerecimento, da incapacidade. Quando eu olhei, meu Deus, eu consigo. Se eu conseguir uma vez, eu consigo duas, três, eu consigo outras vezes. Cara, isso é fantástico. Excelente. Essa parte de educação financeira é fantástica. Agora, qual foi o ano, ou com quantos anos, mais ou menos, você puder dizer, você fez essa transição de carreira? Já faz 5 anos que você fez essa transição? Com quantos anos você já está nessa área de educação financeira para mulheres? Focada nisso foi logo após a pandemia, né? Vocês sabem que o período da pandemia, os bancos foram uma das instituições, né, dos segmentos que a gente não fechou, né? Permaneceu aberto porque era atividade essencial. Então, nesse período, foi período onde eu vi muitas empresas fecharem. Eu vi também muitas empresas multiplicarem, triplicarem os seus faturamentos durante a pandemia. Eu vi também casamentos serem feitos e casamentos desfeitos durante a pandemia. Então, eu fui acompanhando tudo aquilo ali, mas também vivendo um processo interno. Dizer, gente, estamos numa crise mundial e existe uma parte do nosso sistema que está faturando milhões. Então, eu preciso fazer alguma coisa. E muitas das vezes as pessoas tomam ações, decisões financeiras difíceis e erradas justamente por não ter informação. Então, acabava que eu não conseguia ir para o outro lado e dizer assim, fulana, esse crédito que eu estou te emprestando, não usa dessa forma. Tem uma forma mais estratégica para você fazer isso, para você administrar esse teu dinheiro, por exemplo, na tua empresa. Mas eu não conseguia ter esse tempo. Então, quando eu comecei a virar essa chave e dizer assim, eu preciso mudar de cadeira. Eu preciso sair dessa cadeira que eu tô, tirar o meu crachá, eu tenho que sentar do outro lado com essas pessoas para poder trazer clareza e esclarecimento, porque senão não vai mudar, não adianta. Vai tentar uma planilha, vai tentar ler um livro, vai fazer um curso, mas não vai mudar. Porque é algo muito mais enraizado e, principalmente, existem informações internas, né, armadilhas do mercado financeiro, que não está em livro. Sim. Então tem que ser uma pessoa de dentro para poder trazer esse conhecimento. Então, quando a pandemia começou a aliviar, né, as coisas começaram a abrir e tal, voltar ao normal, foi aí que eu comecei a tomar essa decisão de sair de vez. Mas quando deu o start, estamos na pandemia, e aí ninguém saía, ninguém viajava nem nada, eu comecei a guardar todo o meu dinheiro. Porque ninguém saía. Não tinha atividade, não tinha nada. Então eu vendi um dos meus carros, eu tinha 2 na época, eu vendi um, fiquei com um só. E a minha agência era do lado da minha casa. Então eu não precisava andar de carro. As crianças em casa não iam para a escola, a gente não tinha vida social, então eu guardei todo o meu dinheiro.
Todo meu dinheiro eu vivia com praticamente 20% do que eu ganhava, mais os bônus. Que a cada 6 meses a gente tem bônus dentro da instituição. Então eu comecei a guardar tudo, eu não gastava um centavo. E aí, obviamente, que o meu colchão, a minha reserva de segurança, ela começou a crescer, começou a engordar, e aí a minha renda passiva começou a acontecer de forma mais acelerada, e foi quando eu comecei a sentir segurança e dizer assim, agora eu posso sair. Porque assim, quando a gente fala em transição de carreira, não é que você acorda num dia e diz assim, eu não quero mais esse trabalho, tchau, fui. Não dá. Porque no outro mês tem boleto chegando. Então, Ele não desvia, né? ele não desvia, não dá certo. Nem na pandemia, filha. Na pandemia a conta de luz chegava, a conta de água chegava, o boleto chegava, o IPVA chegava, tudo chegava, meu. A gente queria pôr no nome de outra pessoa, né? Era. Não existe esse negócio de vai parar, para não. Não tinha. Mas tá na pandemia, vou cobrar não, cobra sim. Cobra sim, senhor. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a estrategicamente, montei um planejamento, falei, durante esse período, enquanto durar essa pandemia, minha vida vai ser essa aqui. Restrita, reduzida, somando com o colchão que eu já vinha construído há anos, né? Eu sempre tive esse hábito. E aí esse hábito, pô, Dani, como é que tu construiu o hábito de guardar? Da minha escassez. Porque como eu venho de uma família muito humilde, então eu cresci com o hábito de que tudo que eu tenho hoje, amanhã se acaba. Então tudo tem um prazo de validade. Quando eu era criança, que minha mãe comprava, meus pais compravam o melhor biscoito preferido, né? Então eu não comia aquele biscoito de uma única vez. Como, por exemplo, os nossos filhos comem hoje, né? Numa partida de futebol, eles comem um pacote de biscoito. Sim. Eu comia um biscoito, Guardava. fechava, colocava na geladeira. No dia seguinte, ia pra escola, voltava, mais um biscoito. Então, aquele biscoito durava uma semana. Por quê? Porque eu não sabia quando é que ia ter de novo. Sim. Então, acabou que eu tive uma crença ruim, errada, mas que me ajudou, do dinheiro. Então, assim, quando eu comecei a receber, e meu primeiro emprego foi como telemarketing, aos 17 anos, era estágio. Eu não gastava todo o dinheiro. Por quê? Porque amanhã eu vou perder meu emprego. Então eu não posso gastar o dinheiro todo. Vai ficar sem dinheiro. Eu vou ficar sem dinheiro. Sim. Então eu passei anos. Gente, até eu quebrar essa crença de que eu era uma pessoa próspera e que o dinheiro não ia se acabar, Jesus. Aí eu quero saber isso aí. Como é que tu quebrou essa crença? Quer saber o segredo? Eu quero saber isso aí. Aí é muito autoconhecimento. E aí... Então você entrou nesse... Teve que, tipo assim, mesmo saindo do banco, tendo lá a sua renda passiva e tal, você buscou o autoconhecimento. Eu busquei o autoconhecimento. Por si só, em livros, ou buscou mentoria, como foi? Em livros, principalmente em livros. Sim. Mas, e aí eu tenho que puxar a sardinha pro lado real, né? Que é o resgate da minha identidade. Sim. Eu sou filha de um Deus muito abundante. Exatamente. Não tenho pé do perigo dele deixar faltar. Então, assim, o que foi que Deus colocou em mim? Isso. Prosperidade. Como é que vai dar errado? Não é a instituição que eu represento, não é o salário que eu tenho, mas eu carrego algo muito maior. Traduzindo em palavras quando eu, por exemplo, quando eu trabalhava no meu primeiro emprego em call center, aquele dinheiro não dava pra mim, porque era um salário mínimo. Sim. E, gente, como é que eu vou fazer? Porque não dá certo, né? Só isso aqui só paga minhas contas e muito mal. Então, o call center que eu trabalhava ficava no centro da cidade. Uma parte do dinheiro que eu não gastava do meu salário, eu ia pro centro da cidade, comprava sandália rasteirinha e blusa, t-shirt, né? Com desenhos e tudo. Comprava, assim, 10, 15 e vendia dentro do call center. E aquilo era um dinheiro extra. Já era empreendedora. Já era empreendedora. Mas eu não tinha essa cabeça, Sim. né? Porque a ideia era que eu preciso ganhar mais. Então eu sempre pensava, e aí veja que interessante, anos depois, muitos anos depois, trabalhando em banco, dentro do banco, além do que eu fazia, eu vendia vinho. Teve uma época que entre os meus amigos do banco, eu vendia vinho. Por quê? Porque eu sempre gostei de vinho. Então as meninas sempre perguntavam, né? Dani, esse vinho combina com isso e tal? E tu sabe? Sempre me perguntando, porque eu fiz, né? Me meti a besta lá de fazer um curso de... Eu gostava de vinho, uma coisa chique, né? Fiz uma viagem, nessa viagem eu me encantei por vinícola, não sei o quê. E me especializei, fui atrás de saber como é, estudar, né? E aí todo mundo me perguntava, esse vinho aqui é bom? Eu disse, gente, sabe o que mais? Eu vou indicar e eu vou vender o vinho. Boa. E aí quando me perguntava, olha esse vinho aqui, eu disse, eu tenho. Tá aqui, minha filha. Empreendedora. Empreendedora. Tu já via dinheiro em tudo, já? Tudo.
Tudo. Como é que passa essa visão pra mim agora? Tudo. Nós somos filhas de um Deus abundante, minha irmã. Receba. Menina, já até incorporou. Eu vejo dinheiro em tudo. Tudo é possível. Ah, mas é porque eu só sei fazer cabelo. Tudo bem. Então, seja a melhor pessoa Seja fazendo melhor cabelo. fazendo, faça 3 cabelos. Não tem como a gente só saber fazer alguma coisa. Além de fazer um bom cabelo, eu sei fazer um ótimo pudim que a minha família ama. Vai Vende vender um junto. pudim, bênção. Vende pudim no salão, chuchu. Agora, sabe qual é a crença que impede da gente avançar, amiga? É quando eu digo assim, mas é só R$100 que eu vou lucrar com isso. É só R$50. Então a gente Tem pessoas que pensam começa assim, a menosprezar os pequenos ganhos. e não pode, de jeito nenhum. E do mesmo jeito, não computar os pequenos gastos. Isso. Pronto. Que não são os grandes gastos que atrapalham a sua vida. Porque os grandes gastos você pensa para fazer. Sim. Mas os pequenos são ralos. Sim. Vai embora. Do jeito que a gente gasta, por exemplo, R$100 na semana sem perceber, eu às vezes gasto. Né? Não é porque a gente é educadora financeira que a gente não chuta o pau da barraca, não, filha. A gente chuta, depois a gente recolhe de novo. Opa, esse mês aqui eu fui besteiro. Mas Dani, eu ultimamente amarro a cordinha que quando eu chuto o balde, eu puxo a corda. pronto. Mais prático, né? Perfeito. Eu puxava o balde de volta. Mas o que acontece? Às vezes você olha pra conta e diz assim, gente, o que foi que eu fiz com R$100? Eu fui ali, rapidinho, eu fui ali só tomar um açaí, R$100 foi embora. Então, do mesmo jeito que a gente gasta, por exemplo, R$100 e não percebe, passa desapercebido, a gente também consegue guardar R$100 desapercebido. Nossa, fantástico. É a mesma dinâmica. Então, trazendo um pouquinho aqui para a prática, como é que eu consigo hoje guardar R$50 do meu dinheiro sem eu perceber? 2 contas. Eu tenho a minha conta principal, onde eu movimento o meu dinheiro, pago minhas contas, recebo meu Pix, coisa e tal. Mas todo mundo aqui sempre tem uma conta que parou de usar. Não lembra nem qual é a senha, nem o aplicativo, sabe nem onde é que está o cartão? Pega essa conta que está inutilizada, cadastra na tua conta principal, faz um Pix de R$50 e já coloca como programado. Todo dia 5, a minha conta principal vai fazer um Pix de R$50 para essa conta inutilizada. E vai viver tua vida bem, se esquece. Agora já tem o cofrinho nas contas, tá? Pronto. O Itaú já tem cofrinho, você programa e ele entra nessa conta para um dia se você quiser sacar. Eu tenho esse conflito. Mas tá usando? Pois faça. É fazer. Porque a gente diz assim, mas eu não vou fazer porque vai que faça falta. Quando você começa, você esquece, não lembra. Eu peguei uma cliente com isso ontem. Eu tive um gerente que ele dizia assim, ele tinha uma rede de escolas, e ele dizia assim, eu não gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de gastar. E para gastar, eu tenho que ganhar. Eu passei anos pensando desse jeito, né? Porque eu também venho de uma família mais humilde. A minha mãe tem essa coisa de que, né, o nome, isso e aquilo, sofreu muito, depois foi trabalhar, foi ser do Estado, aquela coisa toda, e sempre muito contadinho, né? E graças a Deus é o que ela fala, que o nome dela ela vai levar para onde for, porque ela não deve a ninguém. Minha mãe tem pavor a dever a alguém. Enfim. E aí ela falava para mim assim, você é formada, por que não faz um concurso? Por que tem que trabalhar com vendas? E eu ficava, eu disse, mãe, deixa eu te falar uma coisa, eu não consigo pensar em ganhar só isso aqui. Só que eu também nunca parei para pensar o quanto eu ganhava. Por quê? Não consegui olhar para o dinheiro. Não, porque eu queria só gastar. Para gastar eu tinha que ganhar. E aí, depois... Legal, né? É, Gente, as crenças. porque eu aprendi com uma pessoa que tinha muito dinheiro, e aí eu tinha ele como a pessoa Referência, que eu falava assim, né? Só que com o tempo você começa a pensar diferente. Opa, peraí. Deixa eu separar os ovinhos, né? Por aqui, por ali, aí cai na história do merecimento, porque eu me lembro de frases, eu vou querer isso aqui, desse jeito. Um dia eu vou ter isso aqui, um dia eu vou ter isso aqui. E você vai trabalhar para isso aqui. E aí quando chega, você fala assim, e agora? Eu quero mesmo? Eu mereço? Opa, aqueles 5 minutos do balde, volta baldinho, eu mereço sim, porque eu trabalhei, porque eu separei, né? E são várias coisas, vão se juntando. Né? Hoje eu também sou PJ, não sou CLT, faço 1000 coisas ao mesmo tempo,
E às vezes você passa por situações, até de saúde, que você fala assim, opa, é hora de eu voltar aqui, porque isso aqui aconteceu. É verdade. E aí, faz ou não faz? Né? Sim, vamos fazer, porque eu vou trabalhar para ganhar o dinheiro que foi aqui. Porque a Muito gente bom. é capaz. Muito bom. Eu ganhei, guardei para outra coisa, mas não tem problema. Na saúde, nesse momento dessa pessoa, importa mais para mim. Mas eu ganho de novo. Aí é consciência. Aí eu consigo. Porque não é só ganhar para gastar. É ganhar porque você merece, porque você faz um bom trabalho. E aí você repete essa frase. E eu ganho de novo. Exatamente. E eu ganho de novo. E eu ganho e eu de ganho novo. de novo. E eu ganho de novo. Cara, isso tem que ficar enraizado na gente. Isso. Porque nós mulheres temos a mania de dizer que a gente não vai conseguir, que a gente não merece, que só o marido consegue. Ou então olha na vitrine, nossa senhora, que negócio caro. É. Pronto, esquece, você não vai conseguir. Lembra vocês ou já ouviram assim de não passa nem na calçada dessa loja porque é caro. Até para passar na calçada você paga. Paga para respirar o ar da loja. Você se afasta daquele ambiente. Aí a gente pode exercitar assim, qual é o sentimento que eu tenho? Qual é o sentimento que eu tenho quando eu tô do lado de uma pessoa muito rica? Muito rica, assim. A falar da gente mulher, né? Falar de nós mulheres. Quando a gente olha para uma mulher rica, vamos aqui visualizar nós três, né? Olhando aqui Num mulher rica. Ai, que coisa linda, receba. Uma mulher assim com um belo carro, assim, um carro importado, conversível, e ela desce impecável, cabelo impecável, roupa impecável, maquiagem impecável, tudo impecável. E ela transpira abundância, prosperidade, riqueza. Uhum. Qual é o sentimento, né, quando eu olho para aquilo ali? Que ela é maravilhosa. eu fico logo encantada. Meu Deus, que mulher fantástica, sensacional. Quero fazer por mim. É isso, quero Perfeito. Mas eu já sei onde a Dani quer chegar. 90% das pessoas não vão falar isso. Não vão. Vão dizer assim, isso aí tá saindo com alguém. Isso aí ganhou de alguém. Isso então, aí assim, tá fazendo o quê? Pra que isso? Deus me livre, que mulher ousada, isso e aquilo. Vamos pensar, aí agora vamos trazer isso. Que a gente tá evoluindo. Mas a maioria vai pensar na verdade. crítica, né? E às vezes, aí eu não vou nem tão longe. A gente está falando de uma situação de desconhecida. A gente não conhece aquela mulher. Sim. Mas vamos trazer para nossa realidade. Você é essa mulher. E você chega no almoço de domingo lá na tua família. Eu sou a mulher rica, Aham. abundante, próspera. Isso. Eu sou E mesmo. você desce no seu carro importado, lindo, maravilhoso, deslumbrante, e tá todas as primas, os tios, as vós, as Até vizinhas. a postura mudou. E aí? Aí se você não se blindar... Olha lá, olha o carro dela, Tá menina. fazendo o quê? Nem era isso Pra tudo. quê? Veio aqui pra esfregar na nossa cara. Olha aí, ó, mudou. Já tá com o narizinho assim, não sei o quê. Então, as pessoas vão começar a criticar. Vamos. Isso é muito claro. Sim. Só que de forma inconsciente, consciente, a gente diz assim, mas eu não me importo. A gente se importa. De forma inconsciente. Eu não vou trocar de carro, porque o que vão falar de mim? Quantas vezes a gente já fez uma super mega viagem ou comprou algo muito caro pro padrão que a gente já é acostumado a fazer, comprou algo caro e teve vergonha de postar ou de contar para aquela pessoa, para uma amiga, para uma prima, com medo ou com receio de ser criticada. Sim. Mulher, tu pagou isso nesse sapato? R$1.000 nesse sapato? Não acredito. Não, eu parcelei, menina, em 10 vezes. Nem foi isso, eu comprei. Eu comprei segunda mão. E você nem disse que foi. Eu ganhei. Você Morre de vergonha, André. dá medo até de dizer que foi à vista. Pronto. Dá medo. Paguei R$1.000 e foi à vista. Foi à vista. Eu não tenho coragem de dizer isso, porque o que vão pensar de mim, né? Mas vão pensar que eu sou muito próxima, eu trabalho pra isso. Se eu tenho R$1.000 pra pagar à vista no meu sapato. Na verdade, amiga, vamos falar de qualquer jeito. Então, seja você. Exato. Vamos Aí o falar de problema qualquer é jeito. que eu estou me Vou falar de podando, qualquer jeito, eu tô evitando. Não tem. Eu tô evitando ir para um próximo nível de riqueza Sim. com medo que as pessoas vão falar. Porque quando eu olho pra cá e pra cá, tá todo mundo igual.
As duas do meu lado estão reclamando da fatura do cartão, Isso. sem saber como é que vai pagar, pagando o mínimo do cartão. E aí eu vou chegar e vou dizer que está sobrando dinheiro, inclusive eu estou investindo e vivendo de renda passiva. Ai, acho que não, né? Aí eu, pum, me saboto, continuo no mesmo lugar. Sim. Eu não vou pro próximo nível. Mas a gente não é aquilo que as 5 pessoas mais próximas que a gente anda. Excelente. Quando você falou do vinho, olha que coisa engraçada. Porque assim, você quer mudar de padrão? Começa a frequentar uma roda de vinhos, faz um curso sobre vinho, Sim. começa a ir assistir golfe, tênis. Por quê? Porque são outras pessoas. Aí a pessoa fala assim, você não quer andar mais com os pobres? Eu admiro, gosto de você, continuo gostando de você. Eu digo, Mas se não, você... realmente não quero mais. Não diz, não. Tô, pobre. Não, Tinha um mas personagem, pobre né? de- Não, mas não tô falando Pobre pobre de de financeiro, espírito. não. Pobre mentalidade. Mentalidade. Mas aí até explicar, É mentalidade, né, viu, gente? Não é? Mas até explicar que focinho de porco não é tomada, as pessoas não É entendem. verdade. Né, que você mudou porque você está buscando coisas novas, porque você estudou para isso, porque você se esforçou, porque para você trabalhar no banco, você precisava de um sapato bom, você precisava de uma roupa boa, porque nós somos o que nós vestimos, o que nós falamos, o que nós comemos, não para a gente se aparecer, mas porque para você melhorar, Identidade, né? você precisa. Né? Então, assim, todas nós tivemos as nossas crenças enquanto adolescentes e Total. galgamos outros caminhos. Então, o que a gente sempre busca, e eu digo isso sempre, a Camila vai se lembrar dessa frase, se eu não puder trazer você para a minha calmaria, eu não entro na sua tempestade. Excelente. Então, assim, eu quero que as pessoas também subam de nível. Andem comigo para subir de nível. Mas eu não vou descer para o seu. Não. Exato. Entende? Eu não vou deixar você me contaminar com coisa ruim, com notícia ruim. Não. Mas eu já passei por isso. E eu aprendi a sair. Se você quiser vir comigo, eu ajudo você a sair. E tá tudo bem, se a pessoa também não quiser, ela fica lá, eu fico dela. aqui, tá tudo certo. É a vida dela, é o Porque momento assim- dela, o tempo dela. Às vezes ela não está preparada psicologicamente para mudar de nível. Quem quer evoluir, por exemplo, nós aqui, nós queremos evoluir, a gente percebe a energia que é diferente. As pessoas, não sei se tu teve essa percepção, eu tive essa percepção, as pessoas automaticamente elas se afastam de você. Sim. O meu ciclo de amizades mudou surreal. Assim como quem era de verdade quis realmente evoluir comigo, tá comigo. Entendeu? Mas quem realmente quer continuar com as crenças limitantes, continuar tipo assim, porque se você não implorar para Deus, nada vai acontecer na sua vida, né? Porque o rico não entra no reino dos céus. Infelizmente, meus pais têm essa crença até hoje, né? E tá tudo bem, é deles, não quer dizer nada. Só que a gente cresce, evolui, refaz a nossa identidade, porque realmente nossa identidade ela pode sim ser refeita. Acredito muito nisso, porque eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa completamente diferente, né? O autoconhecimento me proporcionou isso, aliás, nos proporcionou isso, né? Então, assim, você tem essa consciência, a evolução, o ambiente muda, você muda de ambiente, as pessoas mudam, e aí sim você consegue subir de nível. E é isso que acontece. E se a gente não estiver nesse mundo para servir as pessoas, para que a gente está? Então, Aí a assim, gente vem para esse sempre ponto. vou Muito bom. estender a mão. Eu estou aqui para servir, para ajudar, porque em algum momento alguém me ajudou a ter clareza, em algum momento alguém disse para mim, você está no caminho certo, em algum momento alguém comprou a minha ideia e falou assim, vamos junto. Né? Então, assim, isso é servir. Não é porque, eu pude comprar um carro, de repente, melhor. Talvez se você se esforçar, se você começar a se planejar, você também vai conseguir. Eu estou aqui para te ajudar a enxergar tudo isso. Não para criticar. Porque a gente tem o grave defeito de primeiro encontrar os problemas e as críticas e as reclamações. Quem reclama, clama a Deus 2 vezes. Né? Coitado de Deus. Porque assim, pede que o mais vontade que ele vai te dar. Ele está com tanta coisa para fazer, tanta gente para ajudar, então a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque ele fala, faça da tua parte que eu te ajudarei. Se você não ficar em casa, deitado, vai vir o dinheiro para você comprar um carro novo? Não. A oração vem da ação, né? Exato. Então tem que ter ação. E aí quando a gente fala de riqueza, tem um ponto, tem uma linha muito, muito pequena, né?
entre você querer prosperar, ir para o próximo nível, e você não querer. Tem gente que chega a um determinado nível, hoje eu tenho um salário bom, eu pago minhas contas, né? Minha vida é muito tranquila, não preciso de mais que isso não, tá ótimo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Porém, quando a gente avança, quando a gente fala de riqueza, tô falando de dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, atingimos um certo patamar. Mas, se esse patamar, ele não chegou no nível onde transborda, eu ainda tenho muito para avançar. Sim. É egoísmo da minha parte dizer assim, o meu copo já tá cheio, vocês aí que se virem. Se vire para encher de vocês. O meu copo já encheu, pai. Entendeu? Não preciso me preocupar. Família, o mundo, sociedade, instituição, tô nem vendo. O importante é que o meu tá garantido, o meu copo tá cheio. Aí tá errado. Aí tá errado, porque o rico, quando ele enche o copo dele, ele vai para um outro nível. Eu quero agora encher o teu. Sim, Eu agora quero transbordar. Esse é o rico de verdade. Esse é o rico de verdade. Esse é o rico de verdade. Não é aquele, porque assim, o rico de verdade, ele não tem nem medo de perder, porque ele sabe fazer de novo. Sim. Aquele rico que só tem, por exemplo, rico de Mega Sena. Ganhei aqui na loteria. Gastou o dinheiro todinho, como a gente vê no BBB. Tem muita gente que foi milionário, meu filho. Perdeu, não tem mais, acabou. Porque o dinheiro acaba se você não souber fazer ele de novo, se você não souber multiplicar. E aí vem a parábola, né, da multiplicação do dinheiro. Deus é fantástico, a gente realmente já tem tudo, ele já dá tudo para nós. A gente nasce com Vai tudo. perdendo aos poucos. Vai perdendo aos poucos. Ou ganhando mais. Pois é. E coisa boa é a gente ter dinheiro pra quando uma amiga ligar e dizer, amiga, tô passando por um problema. Tu tem como me ajudar? E aquela tua amiga, sim. E como é triste você dizer, amiga, eu não tenho nem pra mim. Como é que eu vou te ajudar? Eu não posso me descobrir pra te cobrir. Então eu vou ficar devendo. Não posso te ajudar. E você vê, isso pode ser uma amiga, pode ser um parente, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, um irmão. E você não ter um parente entra numa situação de saúde. Sim. Um problema de saúde onde o plano de saúde não resolve. O que resolve é dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar um tratamento de saúde do meu pai ou da minha mãe. Ou do meu filho. O que vai resolver? Dinheiro. Por que eu não tenho dinheiro? Porque eu não cuidei. Então, olha o quão é importante você, através dos seus recursos, dizer, pode fazer que eu consigo. Sim. É, por exemplo, a tua igreja precisar levantar uma obra e você ser uma das pessoas que vai abençoar aquele movimento. É a tua vizinhança que vai se juntar para fazer quentinha na rua e você ser uma das patrocinadoras e assim, eu vou também. Então, nós mulheres temos... O homem também, mas nós mulheres, quando a gente se envolve, se engaja em algo para transbordar e mudar, transformar movimentos, a gente é ótima. E a gente só não faz mais porque não tem dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, essa creche estava de pé. Se eu tivesse dinheiro, amiga, eu ajudava na tua empresa. Então, não é que a gente vai tirar do nosso, que aí também é outro ponto importante, tá? Você não vai tirar do seu para dar para o outro. Tirar sua máscara para salvar o outro, você vai morrer. Tem gente que também... trabalha, ganha bem, mas banca a vida dos outros. Sim. A mãe quer viajar? Toma. É o filho, é o marido, é todo mundo. Menos ela. Menos ela. E ela é a que mais ganha. Mas ela vive em função dos outros. Isso também está errado. Não é correto. Não é justo. Porque se você produz, a primeira beneficiária também tem que ser você. Então, mas eu também não posso ser nem 8, nem 80. Né? A ideia é que eu tenha o meu preservado, meu copo cheio, mas que eu continue produzindo para transbordar e fazer mudança. E aí isso envolve eu devolver para a sociedade aquilo que eu construo. E quando você olha para os grandes milionários aqui no nosso país, por exemplo, é muito claro. A pessoa diz, mas por que esse cara ainda está trabalhando? Porque ele Você não entendeu nada. Não precisa trabalhar mais não, o cara já está milionário. Olha o que ele faz. Você não entendeu nada. Não existe coisa melhor do que você servir. Você tá aqui e você servir, cara, isso é fantástico. E você não precisa nem estar aqui, porque para estar aqui, se você tá aqui e a sua mentalidade já está aqui, você vai chegar. Já acessou. Você já viu. Já viu. Surreal. Muito importante. E aí, Dani, pensando nisso, o que você falaria para Dani de 2019, 2020?
2019. Eu tinha acabado de chegar em Fortaleza. Para contextualizar brevemente, né? Eu saí de uma separação e o banco me chamou para vir para cá, né? Então eu não conhecia ninguém aqui, não tinha família nem nada, mas eu precisava mudar de mesa, precisava mudar de ambiente, né? A minha família, o ambiente, o lugar, os amigos, eu sentia que não estava ali o que eu precisava. Para eu ir para o próximo nível, eu não ia encontrar ali. Eu falei, eu tenho que mudar de mesa, eu tenho que ir para outro lugar. Eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que mudar de país. O que for para fazer, eu tenho que fazer. Mas não é aqui. Mas não é aqui, eu tenho que sair desse lugar. E aí pronto, aceitei de pronto, a família inteira foi contra, obviamente, né? O que você vai fazer num lugar que você não conhece ninguém, com um filho pequeno? Aí eu falei, gente, eu tô indo, não tô perguntando. Tô dizendo que eu vou, eu preciso ir. Se der errado, não tem problema, eu corrijo a rota. Mas eu tenho que ir. Enfim. E aí deu tudo certo, maravilhoso. Mas o que eu diria pra ela, né? Essa Dani de 5 anos atrás, de persistir e ser muito mais agressiva. Agressiva em que sentido? Me permitir mais. Porque foi uma das coisas que eu também fui aprendendo com o tempo. E uma das coisas que eu aprendi, amiga, no mercado financeiro, sentando em mesas de pessoas milionárias, né, com muito dinheiro, é que para fazer o dinheiro vir com mais velocidade, você precisa ser agressiva. Agressiva. Não é assim, olha que lindo, vai dar certo, é um sonho tão bonito, vamos conseguir, vamos avançar, né? Vamos com calma, vai dar certo e tal. Tem momento que sim, mas quando você precisa romper, você tem que ser agressiva. É isso aqui que eu quero, eu vou vai, foca com muita força, porque aí vem na mesma intensidade. Então, o que eu diria para essa Dani de 2019 é que ela deveria ser mais agressiva. Então, acaba que você vai se poldando, né? Você vai se poldando, você vai Porque é um ajustando. mundo novo, É um né? Você mundo tava novo, descobrindo, claro. ó, mudei. E agora faço o quê? Choro. Normalmente é isso. Mas também tem um detalhe, né? Pode chorar. Mas no outro dia lava o rosto e ó. Aí a gente faz de conta que nada aconteceu. Campo de batalha. Tá tudo ótimo, noite maravilhosa, dia maravilhoso, tudo pleno, tudo funcionando. É verdade. É sobre isso. É verdade. Porque a mulher tem essa capacidade. Tem. Muito mais forte do que os homens. Sim. Me desculpem, homens. Não é por nada. Existem homens que também têm isso muito aflorado, porque viveram isso na família, tem mãe assim, mas isso é um dom da mulher. Só que muitas mulheres deixaram isso para trás. Esquecem de que existem realmente as mulheres maravilhas dentro delas. De fato. Perfeito. E se você pudesse dar um recado para essas mulheres maravilhas, Dani, qual seria? Ai, sem sombra de dúvida é, a situação que você está hoje, se você abrir agora, nesse exato momento, o aplicativo do seu banco, e o dinheiro que está nesse exato momento, seja ele positivo ou negativo, se o saldo da conta está negativo, ou se está positivo, esse número não te representa. Seria a primeira coisa que eu gostaria de trazer e deixar de mensagem, né? O dinheiro que você tem na conta, o saldo que você tem na conta não te representa, mas você pode transformar isso. Você pode mudar esse cenário. E só quem consegue fazer isso é você mesma. Então não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, né? Encontre um ambiente seguro, pessoas seguras para que você possa buscar informação. Dani, é um livro, vai ler um livro. Vai a um curso online, vai fazer um curso online. Vai conversar com uma amiga, vai tomar um café de alguém que está avançando e está prosperando. Mas você precisa fazer alguma coisa. Porque eu comecei dizendo que a gente não tem culpa, né? Realmente a gente não tem. Por quê? Ninguém ensinou pra gente. A gente não aprendeu em casa, na faculdade, na escola, em lugar nenhum. Mas, a partir do momento que eu sei que existe uma solução, que existe uma possibilidade de mudança, e ainda assim eu não faço, aí agora você tem culpa. Aí realmente você pode vestir a culpa e seguir com ela, porque você já viu que existe uma possibilidade de quebrar o que você está vivendo hoje. Essa escassez que você está vivendo, ela pode ser quebrada. Mas ainda assim, eu vi que é possível e dou as costas. Passo para frente, ó, faço isso aqui, continuo só rolando. Então, você agora assume a culpa. Sim, vai continuar escassa. Verdade, verdade. E é muito bom, né, ouvir tudo isso.
É muito bom vivenciar tudo isso, é muito bom poder conversar com pessoas sobre isso. Então, eu me sinto privilegiada, né, de ter você aqui. A gente aprendeu bastante hoje, viu? Muito. Muito bom, eu amei. Muito obrigada pela sua presença. Dani. Imagina, eu que Seja agradeço. sempre convidada. Sinta-se sempre querida e convidada para Com sempre vir aqui certeza. quando você quiser. Com certeza. Por isso que você tem que compartilhar esse vídeo, tá? Né, meninas? Se compartilha. inscreve no canal, curte e manda para um monte de amiga. Porque se você quer sentar e mudar, né, o teu ciclo de amizade para um ciclo de prosperidade, você tem que mandar esse tipo de conteúdo para as amigas. E se você quer sair da escassez, você também tem que compartilhar. Porque nada é só para você. Nada é só para mim. Conhecimento Nada adquirido e não dividido é perdido. É verdade. Compartilha. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até a próxima.